Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje nós vamos estar realmente no futuro aqui, pensando qual é o papel do engenheiro no mundo da inteligência artificial. Muito bem, nós vamos ter a palestra do Robson Costa, e eu agradeço desde já a aceitação do Robson para fazer essa palestra. Então, eu vou pedir para o Arnaldo que faça a apresentação do Robson. Muito bem, Robson Fernando da Costa, bem-vindo. Obrigado, por aceitar o nosso convite. E também agradecer a ele por participar daquele nosso evento presencial lá no Instituto Minerva, 3 semanas atrás. Ele foi um dos 4 debatedores representando empresas sobre o que as empresas precisam, quais são as características dos engenheiros que as empresas vão precisar daqui para frente. Mas, enfim, o Robson tem mais de 25 anos de experiência nesse setor. Ele é especialista em transformação digital, atuando em áreas como cloud, inteligência artificial, automação, segurança. Ele é reconhecido através da sua liderança com propósito, unindo tecnologia e inteligência humana para impulsionar mudanças significativas na área de tecnologia da informação. Ele é engenheiro com mestrado, passou pela FEI, pela USP, pela Unicamp, pela Babson, MIT, enfim, também tem uma boa experiência acadêmica, mas então ele vai nos comentar sobre qual é o papel do engenheiro no mundo da IA daqui para frente. Então, bem-vindo, Robson, obrigado novamente. Arnaldo, Paulo, muito obrigado por essa oportunidade. Eu gosto de falar que a primeira coisa que, para mim, é uma troca, é esse conhecimento de todos vocês, junto com o que eu vou estar falando. Para mim, isso é uma somatória de conhecimento, né? Isso tudo vira um aprendizado, e esse aprendizado é um aprendizado constante, né? Então, isso que é mais interessante para nós termos esse dia a dia, e aí poder falar um pouquinho mais sobre esses engenheiros do futuro, né, ou engenheiros do agora, né? Do futuro sempre eu falo porque é o agora que vai para o futuro, que já não é mais futuro, é dia a dia, então por isso que é interessante nós termos essa visão completa. Acho que Paulo está dando um retorno aqui. Não, é que está chegando gente, vai fazer esse retorninho. Tá bom, então. Então tá bom, só para ver se não está atrapalhando vocês aí. Mas vamos lá, então. O Arnaldo já deu um overview aí, já falou um resumo da minha vida. Eu só para colocar mais uns pontos, eu trabalhei muito tempo na área de telecomunicação, depois fui para áreas de desenvolvimento, áreas de inovação, sempre focado em serviço, em transformação digital. E hoje eu estou numa empresa japonesa, essa empresa é a NTT, eu vou falar um pouquinho sobre a NTT, é bem rápido. A NTT é uma empresa japonesa, ela é a 4ª maior empresa de telecomunicação no mundo, né? Hoje ela iniciou com a NTT Docomo, e depois ela teve a compra de outras empresas, fazendo com que hoje seja uma das maiores empresas de serviço e também focado em soluções de tecnologia no mundo, tá? O que eu vou estar falando hoje aqui com vocês é uma coisa bem interessante que o mercado está pedindo e como que ele trabalha com essas soluções focadas em personalização. O que é personalização? Cada vez mais soluções precisam ser personalizadas. Mas onde entra o engenheiro com essa personalização? Em tudo, né? Porque hoje, quando nós estamos falando sobre o engenheiro que está se formando, ou que está recém-formado, ele precisa cada vez mais ter um entendimento que as soluções que ele vai estar trabalhando, não importa qual o nicho de mercado, ele vai estar sempre colocando o cliente no centro. Por quê? Porque quanto mais ele entender o que aquele cliente precisa, mais ele vai estar aí personalizando a solução que ele está trabalhando. Vamos dar um exemplo?
sempre quando a gente fala em qualquer tipo de empresa, tá? Então, eu coloco duas empresas. Uma empresa que ela tem um nicho de mercado, por exemplo, de varejo, e uma outra, um nicho de mercado de óleo e gás. As duas empresas, elas cada um tem o seu nicho de mercado de dentro para fora. Mas quando a gente fala de fora para dentro, todas as empresas ali dentro, elas são empresas de tecnologia, né? Então, para fora, ela tem um nicho de mercado dela. Para dentro, no lado de dentro dela, ela é uma empresa de tecnologia. Então, quanto mais essa empresa puder trabalhar com essa personalização, trazendo soluções para que esses engenheiros possam conhecer cada vez mais o que o cliente tem de conhecimento, tem de necessidade, ele vai trazer de conhecimento. E o que é interessante, que esse conhecimento vai trazendo cada vez mais novos negócios, né? Então, por isso que a hipersonalização, ela traz respostas focadas em soluções de Machine Learning Ops, AI Ops, agentes, umas coisas que eu vou estar falando aqui com vocês para a gente ter uma visão completa. Eu gosto de brincar que aqui é a tecnologia, né, que ela está focada em todas as soluções, e como que a gente pode estar trabalhando. Opa, deixa eu dar um ocultado aqui. E como que ela pode estar trabalhando nesse novo mundo. Quando eu coloco esse novo mundo, o que acontece? Nós estamos já se passaram um quarto do século, e agora nós estamos num próximo quarto do século, né? Antigamente, a gente falava que a gente tinha um computador que tinha aqueles dados ali, estava guardado, aquelas informações, e coletava dados dali. Hoje, cada vez mais um mundo ligado, né? Cada vez mais informações que acontecem a alguns segundos e já tem resposta aqui, todos com as mesmas informações, tendo uma democracia de informações, né? Cada vez mais atrelado ao negócio, atrelado ao conhecimento, né? Ao aprendizado. E uma coisa muito interessante para nós termos cada vez mais essa solução completa, pensando nesse novo quarto de século que a gente vai estar passando, né? Ou seja, nesses próximos, depois de 25 anos que passaram, o quanto que nós vamos estar seguindo com essas novas informações. E quando eu falo nisso, é interessante que parece um monstro, né, chegando. As pessoas falam de IA, o que é IA? IA vai acabar com o mundo, vai acabar com o meu emprego, o engenheiro não vai existir mais. Tudo mentira, né? Então, tudo coisas que a gente fala do engenheiro, e quando nós estamos falando com o engenheiro, né, principalmente o engenheiro com conhecimento, que eu até brinco, o engenheiro ele pode ser até um médico também. Por que não? Porque se ele desenvolver softwares de medicina, ele também vai ter conhecimento não próximo ou não tão igual ao médico, né? Mas, desculpa, não próximo, não tão igual, mas próximo ao médico, né? Porque ele vai ter um software que vai estar identificando todas as soluções. Ou seja, cada vez mais a IA vai poder ajudar essas pessoas, né? Lógico que a gente tem que tomar cuidado com as informações de uma IA, porque ela pode colapsar. O que é o colapsar? Tá. Ela respondeu o que ela quer. Ela não ter as informações tão tangível e ela começar a ter uma resposta que ela está trazendo do nada, né? Então, dos dados que estão ali que não estão treinados para ter aquela resposta. Mas ele não é um monstro, né? Ele é uma IA. Ele é uma IA. Eu sempre brinco que é um amigo do seu lado que ele vai te ajudar a apoiar cada vez mais nas suas entregas. E como que ele vai apoiar suas entregas? Através de conhecimento. Ele vai aprendendo cada vez mais, tendo suas informações para te apoiar. Uma coisa que eu até fiz uma pergunta lá, quando teve as discussões lá no Minerva, né? Foi assim, o quanto que as empresas, quantas universidades hoje, elas estão levando a IA dentro do currículo, né? Ele tem que fazer parte do currículo, né? Ele tem que estar no dia a dia ali. Por quê? As pessoas usam, né? Os alunos usam, né? Eles vão usar sempre e vão estar usando cada vez mais. Mas ele vai usar para responder um trabalho que ele tem que entregar, ou ele vai pedir um apoio? Assim, tem que ser cada vez com apoio,
né? Porque o conhecimento é dele. Ele tem que saber fazer perguntas para ter boas respostas. Não adianta você pensar em boas respostas se você não sabe fazer pergunta. Isso é o nosso dia a dia e também o dia a dia de uma IA. Então, por isso que o engenheiro ele tem todo esse desenho dentro da cabeça dele, desse aprendizado que ele teve em 5 ou 6 anos, que ele está levando isso para um modelo onde o mundo da IA vai apoiar ele cada vez mais. Isso sim é um negócio, é um novo negócio, é um novo modelo, né? É uma nova cultura, onde esse aprendizado de máquina vai sempre apoiá-lo a ter as suas entregas. E quando a gente fala sobre isso, eu gosto de colocar as diferenças, né? Ah, putz, o que é um mundo bunny, o que é um mundo tuna, revolução 4.0, sociedade 5.0. Eu começo colocando assim, ó, tudo que cria é algo inédito. E é verdade, você está criando alguma coisa inédita, né? Ontem você dormiu de um jeito, amanhã você vai dormir de outro, um dia você acordou de um jeito, outro dia você vai... É inédito, né? São coisas que vão acontecendo no seu dia a dia. A mesma coisa na criação, né? A inovação é criar coisas novas. Não, cada mudança que você tem é uma inovação. Já está virando coisa inédita, né? Porque você está mudando essas soluções. Então, eu sempre coloco um exemplo de essas máscaras, né? As pessoas que usam aquelas máscaras lá de realidade aumentada, realidade virtual, né? Eu tenho um exemplo bem legal. O que acontece no dia a dia? Assim, as pessoas vão lá, vão colocar crianças. Ah, tem uma criança, ela vai para a escola, ela sofre bullying, né? Ela tá lá, tal. Aí ela chega na casa dela, ela coloca uma máscara, ela vira um super-herói, ela entra no lugar onde ela quer, ela está onde ela quer, né? Porque ela está fazendo com que aqueles desenhos da máscara, ela está vivendo naquele momento, né? Só que ela tem um efeito rebote, que quando ela tira a máscara, ela volta para o seu estado normal, né? Então, esse é um dos pontos que, né, nós precisamos ter cuidado com pessoas, né? Porque as pessoas, elas podem ter, poxa, eu tenho minha válvula de escape ao colocar uma máscara e eu viver com essa máscara um certo tempo para eu esquecer de tudo que está acontecendo e eu viver o mundo que eu quero. Tudo bem, ele vai tirar a máscara, vai ter o efeito rebote e ele vai ter a mudança do que ele estava naquele momento na máscara para voltar ao seu dia a dia, né? Então, por isso que cada vez mais esse mundo frágil, ansioso, né, linear, imprevisível, ele vai acontecer, né? A única constante que a gente tem é a mudança, né? Todo dia tem uma certa mudança. Então, é nisso que nós precisamos ter essa visão e ter esse lado turbulento, incerto, novo e ambíguo, que é o dia a dia, né? Não adianta a gente falar que tudo vai ser igual como nós queremos ou como acontece no dia... Não. Vamos pôr um exemplo. Quando eu vou falar sobre um acontecimento na tecnologia, antes e depois da pandemia. Poxa, as empresas estavam trabalhando num modelo presencial, aconteceu uma pandemia, todos foram trabalhar no modelo remoto, onde muitas empresas não estavam prontas para trabalhar no modelo remoto, tiveram que fazer uma mudança enorme num curto prazo de tempo para não perder as suas entregas. Tiveram que reinventar as suas soluções. Um restaurante ou uma empresa de tecnologia de vendas de serviço, como que eu vou entregar um serviço se era local, agora é remoto? Então, teve uma mudança muito grande, né? E aí, sim, as pessoas começaram a entender que é uma cultura a mudança, né? A gente começa a colocar... Eu dou alguns exemplos também, né? Quando a gente fala sobre uma cultura de um determinado país que sofre, por exemplo, de um furacão ou de um terremoto, ele sabe o quanto que ele tem que ter a cultura de reconstruir, né? E ele aprende na base dele, que eu brinco que é a camada zero, né? Que onde você tem todo o seu alicerce, ele já aprende que na cultura dele, ele vai ter que recriar, vai ter que reconstruir, né, e fazer isso no dia a dia. Isso é muito interessante, né? Isso é uma coisa que
mostra que a cultura de países ou de pessoas, ou até de estados, a gente pensar no nosso país, as culturas são diferentes, né? Então, o que é interessante? É o aprendizado, é a gente aprender a entender o que é, e esse conhecimento virar aprendizado, e esse aprendizado trazer cada vez mais informações, e quando a gente fala sobre isso, a gente traz o quanto que um engenheiro hoje, ele tem diferentes tipos de conhecimentos, né? Então, vou colocar exemplo. Eu gosto de falar de um modelo chave, né? O que é o chave? É o conhecimento, habilidade, atitude, mas agora a gente tem que falar em valor, entorno e empatia. Vou colocar alguns exemplos desse para vocês. Quando a gente fala em conhecimento, conhecimento a gente está aprendendo, tal, tá tendo esse conhecimento e isso, desculpa, a gente está tendo conhecimento, vai virar um aprendizado. Ótimo, né? Então, nós tendo uma cadeia de conhecimento para virar aprendizado. A habilidade poxa, o quanto hábil que eu sou para fazer essas coisas, para entregar essas informações e trabalhar com atitude nessas minhas entregas. Ótimo. Aí, quando a gente fala em valor, eu sempre separo em valor meio e valor fim. O que é valor meio e o que é valor fim? Vamos dar um exemplo? O valor meio para um curso é você estar indo a cada dia lá naquele curso. O valor fim é o que ele me trouxe de conhecimento, de habilidade, de atitude, de aprendizado, de tudo isso que é um valor fim, né? Você gosta de dinheiro ou você gosta do que o dinheiro te traz, né? Se gostar do dinheiro, a pessoa gosta do papel dinheiro, que poucos usam agora, né? E se você gosta do que ele te traz, pode trazer algumas coisas que você acha que isso é felicidade, né? Por isso que eu estou colocando a diferença entre valor meio e valor fim, né? A mesma coisa que eu sempre falo, quando você está num treinamento, você fala, putz, eu preciso me deslocar, ir até lá, fazer tudo isso, ou estou acessando remotamente, estou num certo tempo ouvindo isso, e aí o que acontece? Qual que é o meu valor fim? O que eu aprendi em cima disso, né? Por isso que é muito interessante a gente ter na mente o que é valor meio e valor fim. Tudo que nós formos fazer no dia a dia o que eu tenho de valor meio aqui? Isso. Mas o que ele vai me trazer de valor fim? Isso aqui. Vale a pena, então, eu dar continuidade? Vale. Então, eu vou fazer, porque esse valor fim é muito interessante para mim. Aí, o entorno é conhecer cada vez mais as pessoas que estão em volta, né? Por exemplo, quando você está dentro de uma empresa, creio que, assim, todos passaram por isso, né? Você está dentro de uma empresa, aquela área está olhando aquele pedacinho dela, ela fala, eu estou entregando, agora se o outro não está, o problema é dele, né? Aí ele não está se preocupando com o entorno dele, está se preocupando com aquele silo dele, né? E para a empresa é uma coisa ruim isso. Para um engenheiro hoje, para um engenheiro trabalhar hoje nisso, é muito ruim, porque ele precisa cada vez mais conhecer o entorno dele. Porque a partir do momento que ele conhece o entorno dele, ele sabe o porquê daquele valor fim, vai trazer uma resposta para ele do aprendizado, da entrega, do produto, do que for que ele está criando ali dentro. Por quê? Porque ele está aprendendo o que o entorno dele está fazendo também, né? E aí vai criando o quê? Empatia em cima disso. É nisso que é importante. Porque a partir do momento que nós temos todo esse desenho, ele sai de um modelo de nicho, né? Putz, eu tenho o meu nicho da minha área, eu estou entregando isso para um modelo de squad, né? O que é a squad? Eu tenho lá desde a criação do produto até a venda, sabendo todos os processos, como que estão sendo realizados para que o cliente tenha uma qualidade na sua entrega, naquele produto, ou no serviço, ou de tudo que está acontecendo. Aí eu não estou olhando o lado horizontal, né? Desculpa, vertical, estou olhando um lado horizontal, né? Então, eu estou olhando tudo que está acontecendo para que eu possa trabalhar no modelo fim a fim. Se eu olhar só no modelo vertical, eu estou olhando só a minha área. Poxa, a área que eu sou responsável, porque nem é minha, é a área que é da empresa, que eu sou responsável pela empresa, né? O quanto isso é importante de entender uma squad que ela vai trabalhando no fim a fim. Então, por isso que quando vocês pensam assim, o que é hard e o que é soft skill,
É o aprendizado, é o conhecimento, né? É o dia a dia. Eu gosto de falar sobre Frederick Herzberg, né? Frederick Herzberg, ele fala assim, pô, existe o fator higiênico e fator motivacional. O fator higiênico é a necessidade. Por exemplo, nós temos a necessidade de tomar banho ou de se alimentar, né? A mesma coisa no trabalho. Nós estamos trabalhando, a necessidade é o salário. Nós temos a necessidade de receber o salário. Agora, o fator motivacional, sempre não, tá? Aí eu estou colocando muito direto, né? Mas a pesquisa que eu fiz por mais de 800 pessoas dentro de diferentes empresas, ele caiu muito para Frederick Herzberg, que ele falava assim, todo conhecimento ele está atrelado a clima e competência, né? Então, o fator motivacional ele está ligado a clima e competência. Como? Fator motivacional, qual que é o clima que você tem dentro da área ou dentro de onde você está. Se você está bem, você vai aprender mais, porque você tem uma motivação maior para você estar aprendendo, e você estar bem naquele lugar, e você vai entregar mais, porque você está bem. Agora, e a competência é o conhecimento, né? Não importa a geração, todos querem aprender, né? Todos querem aprender. Não importa, eu sou da geração Baby Boomer, X, Y, Z, qualquer uma dessas, né? O que tem de geração não importa. O que importa é o quanto ele quer aprender, e esse aprendizado vira, nesse dia a dia de conhecimento, ele está virando um aprendizado, e esse aprendizado vai ser disseminado, conhecimento das coisas. Eu coloco alguns exemplos aqui para vocês, só para ver como que eu tenho um modelo de entrega, né, de conhecimento. Eu tenho um filme que chama Corrente do Bem, né, e era um menino que ele precisava ensinar 3 pessoas, essas 3 pessoas iam para 9 para 81, e 27, 81, e ia indo lá, né, aumentando pela capacidade desses 3 que começaram, né, o do 1, do 3 e do 9 vão indo aí, aumentando cada vez mais. O que é interessante nisso? É a mesma coisa que eu falo hoje dentro das empresas. Quando a gente tem uma tecnologia nova, a gente tem uma pessoa que ela tem esse conhecimento, eu falo que ele é o bolinha cheia. Então, ele tem que pegar 3 bolinhas que estão vazias, ou seja, que tem menos conhecimento do que ele, para ele disseminar conhecimento para esses 3. E a partir do momento que ele dissemina o conhecimento para esses 3 vão disseminar cada um deles 3 para cada um, vão virar 9. E aí vai aumentando esses conhecimentos, né? O conhecimento, o aprendizado, e vai disseminando cada vez mais o conhecimento. Então, o que é interessante é trazer isso para que ele fique muito mais tangível, e o soft e o hard skill seja os 2 lados, o lado técnico e o lado comportamental, né? Para ele ter essa empatia de poder disseminar esse conhecimento e ficar algo que fique mais, que deixa pronto para medir, né? E por que eu falo medir? Porque não se pode melhorar o que não pode medir, né? Então, eu gosto de colocar essa frase porque é um dia a dia, né? E quando a gente fala nesse dia a dia, a gente fala um pouquinho sobre a inteligência artificial. Nada da inteligência artificial que hoje estão sendo falado é novo. Inteligência artificial é usada há muitos anos, né? E hoje o que teve de uma grande boom é que todas as soluções de linguagem, de modelagem de linguagem, onde você está trocando essas informações com uma AI, né? Por exemplo, um Midjourney, um ChatGPT, um Claude, esses caras, você está trocando informação com ele. É um eu tenho uma pergunta, eu faço para ele, ele me responde, né? Essa é a grande mudança em relação a um mundo de AI. É lógico que depois vão ter várias coisas dentro de tecnologia que vão estar apoiando e sendo apoiada pela AI, e vão trazer respostas cada vez melhores, né? Mas, assim, a AI ela é usada há muito tempo, né? Então, elas tinham toda a base de regras lógicas, ela estava sendo tratada lá atrás, né? E a mesma coisa que acontece quando entrou o Generative AI. Continua sendo AI com modelos de capacidade de criar soluções que estão entre uma conversa de humano com uma máquina, com uma solução, com uma ferramenta, né? E o que não
não pode colocar na cabeça, ou deixar de colocar na cabeça assim, poxa, eu vou perder meu emprego porque eu não tenho, a IA vai pegar meu emprego. Só vai pegar se a pessoa não estuda, não faz nada, continua fazendo a mesma coisa, não tem nenhum aprendizado. Isso é para qualquer um, né? Não é só para quando entrou a IA. Isso aí, qualquer um que trabalha ou trabalhou em empresas, você vai olhar a pessoa se ela tem uma solução lá, uma entrega constante, ou ele não quer ter essa solução, essa entrega constante, e ele fique parado. Então, por isso que é interessante ter isso na mente. A IA não é para isso, não é para tirar emprego, é para sempre te apoiar em ter essas entregas. E quando a gente fala sobre isso, tem todo um desenho, né? Por que a gente coloca que a AI, ela tem, eu tenho inteligência artificial, eu tenho machine learning, eu tenho deep learning, cada vez mais, pegando informações, tudo isso são dados, né? Então, são dados. Hoje eu estou usando uma Generative AI. Então, qual que é o meu dado? É a minha pergunta. Eu tenho a minha pergunta e o que ele vai me responder. O que isso vai ajudar o engenheiro? Cada vez mais, né? Cada vez mais, né? Não importa se o cálculo dele era feito por régua ou por um HP e hoje é por uma AI. O conhecimento é dele. Se ele não tem conhecimento, ele não consegue perguntar para a AI qual que é, sei lá, a integral de, eu já nem lembro mais, de x dx, por exemplo, né? O cara a AI não vai saber responder. Por quê? Se ele não tem esse conhecimento, como que ele vai fazer a pergunta? Então, ele tem que saber fazer a pergunta para ele poder usar a AI. Então, por isso que cada vez mais o engenheiro não vai deixar de ser engenheiro, né? Ele vai ser cada vez mais engenheiro, e ele vai usar cada vez mais essas soluções para apoiar ele e trazer essas respostas. E olha como é interessante, né, quando a gente fala isso, alguns números, né? Isso aqui são números do que vão estar cada vez crescendo, né, em investimento, em soluções, e, eu li esses dias, a AI deu uma queda em relação ao uso, né? Porque é lógico, é uma febre, aí dessa febre ela diminui, mas ela continua sendo usada e vai ser cada vez mais usada. Não tem essa de, não, agora acabou a febre. Não, não. Ainda ela está começando a entregar, por exemplo, soluções de agentes. O que é um agente? Um agente vai ser uma pessoa, né, em AI que vai estar te dando respostas do que diferente de um chat, né, de conversa, de uma solução de RPA, que é um robozinho lá que está fazendo os processos. Ele é um agente. O agente ele vai ser mais ativo, porque ele vai ter mais conhecimento para dar a resposta. Vamos dar um exemplo? Quando a gente tem uma jornada dentro de agentes, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Imagina que vocês pagaram um boleto bancário. Pagaram lá, aí está dando como débito. Você vai pegar o telefone, vai ligar, vai cair na URA, diz que 1 para não sei o quê, diz que 2 para lá, tal. Você discou, vai cair numa área, ela vai te responder, não vai saber a sua resposta, vai mandar para outro, tal. E vai seguir até a sua resposta. O que um agente vai fazer? Hoje, a gente vai poder pegar um celular, tirar uma foto, aconteceu, colocar dentro do aplicativo. Esse aplicativo ele vai estar fazendo essas perguntas e tendo as respostas pelo agente. Ele vai lá, o Robson pagou o boleto? Pagou por Pix? Não pagou por Pix. Ele volta. Ele pagou por tal coisa? Não. Ele está criando uma resposta através dessa jornada completa. Então, ele tem uma jornada completa para ele dar a resposta. Olha como é interessante. Vai deixar de ter a intervenção humana para ter uma resposta do agente. Mas vai acabar o emprego daquelas pessoas que faziam isso. Não. Elas têm outras coisas para fazer, né? O que vai acontecer é trazer o cliente para dentro, né? Para ter mais foco no cliente e cada vez mais trazer informações com que isso traga uma resposta muito mais tangível e muito mais rápido para que ele possa estar contente com aquela solução que ele precisava. Ele trouxe um problema e a resposta foi através do agente fazendo essa conversa entre áreas para ele dar uma resposta na aplicação, no aplicativo dele lá, como
o Robson pagou o boleto, e a prova é essa aqui, tal. E aí vai mostrando cada vez mais. Isso é uma coisa que cada vez mais vai acontecer. E isso é muito interessante para que as pessoas tenham conhecimento de quanto o agente ou a IA, o agente de AI ou a AI vai ser um parceiro seu para cada vez mais entender esses conhecimentos. Mas, ó, e quando a gente fala sobre isso, tem um ponto importante, conhecimento, né? O quanto que essas pessoas, elas precisam aprender novas linguagens, essas pessoas, vamos lá, vamos colocar os nossos engenheiros, o quanto eles precisam conhecer linguagens de programação. Ah, mas eu fiz engenharia mecânica, eu não preciso disso. Sim, precisa cada vez mais, porque você vai automatizar, você vai criar essas automações em nível de processos, de linguagem, de nível de processo, ou nível de hardware, de software, e qualquer coisa, né? Um pouquinho antes a gente estava falando, e o Wagner, ele trouxe um exemplo hiper certo, né? Como que começa tudo isso? Através de uma criação de processo, né? Você foi lá, identificou seu processo completo, é difícil você errar, porque você tem o processo completo. Você sabe que, para eu ver que o boleto foi pago, primeira coisa, eu levantei todo o processo daquele lugar, ou daquele banco, daquela instituição financeira, para identificar por onde eu começo, por onde eu termino e por onde eu passo, né? Valor meio e valor fim, né? E aí sim, eu estou identificando, eu criei todo esse processo, identifiquei isso, agora eu vou usar minha AI para me apoiar. Vai apoiar nos agentes, vai apoiar em todas essas entregas. Então, por isso que cada vez mais nós precisamos de ter respostas muito mais focado nesses desenhos. E olha como é interessante, ó. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Eu vou falar sobre o Batman, né? E quando eu falo do Batman, eu falo assim, ó, como que eu posso transformar as ideias com AI? Putz, sei lá, vamos pensar no Batman. Quando eu assisti o Batman, eu lembro do cinto do Batman lá, eu falava, caramba, o Batman tem tudo, né? Ele quer voar, ele aperta um botão, pega um negócio, aperta, ele vai, faz não sei o quê. Mas ele sabia usar o cinto dele, né? Se ele não soubesse usar o cinto dele, ele não ia conseguir fazer nada. A mesma coisa da AI. Se você não sabe usar, você não consegue fazer perguntas. Então, cada vez mais, os nossos engenheiros, eles precisam saber fazer boas perguntas. Porque se eles têm boas perguntas, vão ter respostas corretas, né? É a mesma coisa do cinto. Se eu sei usar, eu vou ter a minha adaptação, a minha utilização com ele, sendo cada vez mais focado na minha necessidade. Valor meio, valor fim. Valor meio, o que eu tenho no cinto, valor fim, o que ele vai me trazer. Então, legal. Então, como que a gente pensa nisso? Eu falo que são duas frentes, né? Ou você domina, né, e você transforma tudo isso como o cinto do Batman, né, usando ele como qualidade em todas essas entregas, ou se não, você vai fazer isso de um outro modo. Você vai usar isso como um lastro, né? E quando a gente fala sobre um lastro, o que é o lastro? É um peso, né? Que ele vai... ele não tem valor, né? Assim, para uma IA e ele vai só te afundar, né? Ele vai te afundando. Então, o cinto é como eu falo da IA. Se você usa ela para coisas que vocês vão ter cada vez mais para apoiar você, né? Não importa qual nicho de mercado, não importa para onde, né? Você vai estar usando ela corretamente com conhecimento como um aprendizado. Mas se você não quer e você quer usar, o engenheiro, estou me formando, me faz o meu TCC focado nisso, ele não quer nem ler. Eu vou copiar, vou entregar, vou fazer isso. Aí você identifica o que aquilo é um plágio ou é uma coisa que foi criada por uma IA e tudo, e vê que é tudo mentira. E aí ele não está usando para o bem dele, ele está usando para um conceito de um lastro, onde ele só está se afundando, ele não está trazendo um valor agregado para ele. Então, por isso que essas tecnologias, a gente precisa ter o pensamento de onde usar, né? E como usar. E quando a gente fala sobre isso, eu falo que tem dois tipos de soluções que a gente pode estar trabalhando, né? Os benefícios de primeira ordem e os benefícios de segunda ordem. O benefício de primeira ordem é mais ou menos assim, eu ter um restaurante e eu usar a tecnologia como uma democratização, ou seja, não importa qual nível de classe salarial ou de
classe A, B, C, D, E, qual que tenha no país, as pessoas vão usar a tecnologia, sendo uma democratização, né, focado nisso, para poder utilizar a tecnologia para fazer um determinado assunto, uma determinada compra. Por exemplo, eu criei um restaurante, eu coloco uma tecnologia para poder ajudar nas minhas vendas. Tá bom. Aí o de segunda ordem é aquele cara que cria a tecnologia, cria uma aplicação, um software, alguma coisa que apoie isso aí. Por exemplo, eu coloquei até o iFood. O iFood é a segunda ordem. Ele criou lá o produto dele, e dentro do produto dele, ele deixou para os restaurantes colocarem lá o menu dele ali para ser vendido, né? Então, olha só, eu estou usando a tecnologia como primeira ordem, e a segunda ordem é empresas, né? Grandes startups aí que criam cada vez mais soluções de segunda ordem, né? De benefícios de segunda ordem, ou seja, eu estou criando uma solução que pode ser disruptiva, como um iFood foi, como um Uber foi, como outras soluções foram disruptivas, né? Que sem isso, pelo menos a maior parte das pessoas possam não viver, né? Eu até brinco que as novas gerações, eles trabalham numa coisa bem interessante, né? Eles falam assim, eu não chamo mais a mãe para pedir comida, né? Eu chamo o iFood, né? E eu não peço mais para o pai levar para as festas. Eu chamo o Uber, né? Então, começa a ter uma visão de primeira e segunda ordem ali, o quanto a tecnologia vai trazendo esses ganhos, né? Então, por isso que é interessante a gente ter uma visão que tecnologia é sempre apoio, né? Ele nunca é troca. Eu vou ter uma troca. Não é porque aconteceu de ter o Uber que parou de ter táxi, né? Não é porque criou um produto e parou de ter outro, né? Ele pode ter uma diminuição de uma outra solução, mas que passar uma semana, um mês, um ano, vai ter uma outra tecnologia que vai cobrir aquela, que vai trazer novas soluções. Então, a tecnologia ela não para. Por isso que a única certeza que a gente tem é a mudança, né? Cada vez mais a gente traz a mudança. E olha como é interessante quando a gente fala sobre pessoas. Eu falo que um negócio que é muito interessante, que a gente fala muito sobre tecnologia, quando você traz um Network Operation Center. O que é isso? Aquelas empresas que estão olhando lá toda a tecnologia para ver monitoramento de equipamento, de soluções e tal, e aí ele tem um NOC, um Network Operation Center. Mas quando a gente fala sobre usuário, trazer o cliente para o centro, a gente muda de nome, a gente traz um BOC, um Business Operation Center. A gente começa a trazer o negócio para o centro da empresa, onde a gente coloca o cliente ali no centro e começa a aprender cada vez mais. E o que é interessante é você criar métricas diferentes para aquele usuário. Ou seja, eu posso ter User Experience, ou Customer Experience, ou Brand Experience, né? Diferentes soluções que não é tratado como um serviço, né? Um nível de serviço, para um nível de entrega de negócios. Cada vez mais você focar no seu negócio. Lembra que eu falei? A gente pode ter as empresas com um nicho de mercado diferente, mas dentro dela, ela é uma empresa de tecnologia. E quando você traz o seu cliente para o centro, né, para dentro lá do seu core da empresa, você começa a medir ou colocar métricas diferentes. E aí que você começa a ter um ganho diferente. Por quê? Eu estou entendendo o que o meu usuário precisa para eu colocar aqui dentro do meu core. E aí eu coloco métricas diferentes. Vamos dar um exemplo? Quando a gente fala em qualidade, segurança, qualquer outro item, ele é um valor meio. Por que ele é um valor meio? Porque eu posso ter um aplicativo no meu celular, eu estou lá aqui com o meu celular. Aí eu tenho o melhor aplicativo que tem no celular, mas ele não tem disponibilidade, ele não está disponível, aquele aplicativo. Vai adiantar alguma coisa? Não. Então, o valor meio, qualidade, segurança, ele faz parte. Mas o valor fim é a disponibilidade. O quanto essa aplicação está disponível para eu usar. O quanto que eu vou num caixa eletrônico, ele está disponível para eu usar. O quanto que eu vou num banco, ele está disponível para eu usar. O quanto eu vou para num supermercado, eu faço minha compra no valor meio, e eu vou fazer o pagamento, e não está funcionando
o cartão de crédito, o cartão de débito, o Pix, não está funcionando a parte bancária. E aí? O valor fim daquele banco, daquele supermercado, não trouxe resultado para o cliente. Então, quanto tudo isso faz parte de colocar o cliente no centro e começar a trabalhar em cima disso aí, né? Por isso que eu coloquei para vocês que é um modelo de trabalhar com experiência do usuário, com a marca, com as pessoas, né? E trazer todo o porquê, o que, como e quem que tem que ter essas informações no dia a dia para levar tudo isso para o core. Então, olha o exemplo que eu dei, valor meio e valor fim. O valor meio é qualidade, segurança. Olha, eu tenho a melhor qualidade no meu aplicativo, eu tenho a melhor segurança que tem no meu aplicativo. Aí eu vou lá, acesso ele, putz, ele não está funcionando. Caramba, ele não está funcionando. E agora? Eu não tenho disponibilidade, ele não está disponível para eu estar utilizando ele. Então, ele deixou de ter o valor fim, né? O valor meio não é importante? É lógico que ele é importante. A somatória do valor meio, ele vai dar um valor fim, né? Então, por isso que na tecnologia, quando a gente fala de um engenheiro, não adianta ele só pensar no lado técnico, ele tem que pensar no dia a dia dele, né? Aí que eu falo que é a experiência que você traz uma governança em cima disso, que você sai de uma experiência do negócio para um resultado do negócio, né? Aí você vai trazendo isso cada vez mais. Olha como é interessante a gente ter essa visão, que a gente sai de um modelo de ter o que eu penso, mas porque eu preciso também, né? Não adianta eu ter só a experiência do negócio, eu sou experiente e tal, tudo, mas eu não estou trazendo resultado. Eu tenho que trazer resultado, valor fim com meus resultados, né? E o pensamento, cada vez mais, os engenheiros vão estar trabalhando assim, né? Eles vão ter esse conhecimento do lado de dados, são dados que tem da empresa, não importa o nicho de mercado. Dentro, ela é uma empresa de tecnologia. Dentro, ela tem várias soluções de dados. E aí, por isso que cada vez mais os dados vão aumentar, por isso que eu coloco que as máquinas vão aumentar, né? Então, o nível de processamento, ele vai aumentar. Não é que o nível... o número de pessoas vão diminuir. Não. O número de dados, eles vão aumentar, né? Teve duas frases. Um falou assim, dados é o novo petróleo, né? Aí o outro falou, não, petróleo vai acabar, né? Um dia o petróleo acaba, né? Um dia isso pode acabar, mas os dados nunca vão acabar. Então, assim, cada vez mais você vai olhando o que está acontecendo. Vamos dar exemplo. Se para uma cloud hoje, dentro de uma solução do dia a dia, pode parar um banco, pode parar um supermercado, pode parar tudo que está dentro de uma cloud, né? Então, olha como é interessante o modelo hoje do engenheiro entender um negócio. Ele não precisa mais só entender o lado do hard skill. Ele tem que entender o soft skill, onde o soft skill é conhecer o usuário, conhecer o cliente, conhecer o cliente interno, o cliente externo, né? Vamos pensar fora da caixa. Mentira, a gente tem que pensar primeiro dentro da caixa. Por quê? Porque dentro da caixa, se você falar de uma empresa, você olhando só fora da caixa, você tem um monte de problema ainda dentro da caixa, que é dentro da empresa. Então, você precisa solucionar, volta a falar, a mesma coisa que o Wagner falou lá para mim, lá antes de eu entrar. Processo. Você tem lá um processo completo, uma governança completa, certinha. Você está trabalhando dentro da caixa, você está aprendendo ali, você está fazendo o dia a dia. Para você levar isso fora, vai ficar o valor fim muito mais tangível, porque você tem processos detalhados, você tem processos automatizados, você tem entregas, você tem um conhecimento de um engenheiro que está olhando o que está sendo feito num valor meio e a entrega num valor fim. Então, o quanto isso é importante para hoje os nossos engenheiros pensarem diferente. Eles precisam cada vez mais trazer esse conhecimento, não mais só técnico, né? E sim de conceito de valor. O que é o valor? O que eu faço? O que eu respondo? O que eu estou criando? O que eu estou apresentando? O quanto eu estou treinando e o quanto isso está virando conhecimento e aprendizado. Né? Então, é nisso que a gente tem que trabalhar com os nossos engenheiros e no dia a dia das empresas, né? Eu gosto de falar que quando eu estou em reunião com os times, né? Eu fico falando sempre nesse modelo. O quanto vocês estão trazendo valor agregado
para o que vocês estão fazendo. Olha, eu estou fazendo isso, isso, isso. Olha o interessante, o quanto de valor agregado que vocês já colocaram, né, em uma pergunta, e vocês me deram 4 ou 5 soluções ali, ou respostas, que trouxe um valor fim muito grande do que até eu estava esperando, muito maior do que eu estava esperando, né? Não de dúvida das pessoas, mas assim, do meu conhecimento. Eu não imaginava que tanto ia ser naquele valor fim daqueles dados que eles tinham. Eu falo, caramba, olha que legal, olha o quanto que é interessante você pensar no seu valor fim para você trabalhar no seu valor meio, né? E é importante, né, que a gente fale um pouquinho sobre esses setores, que eles estão sendo impactados. Por quê? Porque você vai aproveitar cada vez mais, né? Eu vou dar alguns exemplos. Análise de risco e crédito. Olha como é interessante você usar a AI, porque antigamente não, no dia a dia você tem ferramentas para isso, mas você tem também pessoas que ficam procurando, olha, deixa eu ver o dado, se foi aqui, se está certo. Com a AI, cada vez mais, ele vai fazer um comparativo. Poxa, deixa eu ver o que eu vendi, se foi debitado ou foi pago, né, o produto correto. Se não está tendo fraude de eu vender um produto de R$100 e o cara pagar 10, né? O quanto eu estou tendo de perda em cima dessas fraudes. Ou o cara está fazendo algumas outras fraudes, por exemplo, em soluções de cartão de crédito, outras coisas que podem estar acontecendo. Então, por isso que é interessante nós termos essa visão do quanto ele é importante trabalhar com essas entregas e vai ser impactado, mas ele vai trazer respostas também, né? O quanto isso vai ter na saúde, na finança, ou se não a gente for pensar em varejo, no lado jurídico, né? Pô, tem, sei lá, não sei quantos mil processos em aberto. Poxa, mas a IA pode apoiar? Pode. Ela pode trazer, né, vários resumos cada vez mais tangíveis para os advogados, juízes ou as pessoas que estão nesse nicho de mercado para apoiá-los, né, e trazer essas respostas para que ele possa cada vez mais ter essas pesquisas jurídicas e ajudando ele no dia a dia, né, e aí sim eles vão trazendo respostas e trazendo esse ganho também para mídias eletrônicas ou para programação. Então, a IA ela vai estar sempre usando para o bem e para o mal, né? Do mesmo modo que nós estamos pensando nas pessoas usarem para uma ajuda, tem várias empresas trabalhando com a IA para fazer ataque cibernético, né? Com a computação quântica, cada vez mais esses dados de senhas, né? Elas vão ser quebradas em tempos muito recordes, cada vez maiores aí, por causa desse conhecimento que a computação quântica ela adquire cada dia mais, e um dos problemas, ou um dos maiores problemas, é a parte de segurança, né? Ela trata nesse modelo onde a minha senha ela pode ser quebrada com a computação. Pode ser, e cada vez mais vai acontecendo. Então, do mesmo lado que tem um lado ruim, tem um lado bom, né? Empresas que estão quebrando as senhas, outras estão criando novas senhas para que possa ter cada vez mais essa computação quântica, demorando um pouquinho mais ou demorando para não ser quebrado essas senhas. Então, por isso que é interessante a gente saber que ética, com o lado da AI, ela tem que ser usada para as empresas, né? Dentro das empresas. Por isso que cada vez mais a gente ter ética no modelo de utilização de uma AI, ela vai te apoiar como um amigo do seu lado ali, trazendo resposta. Ela não vai colapsar, ela não vai te trazer alguma resposta que não vale a pena, ou não vai ter nada que não seja a sua pergunta, a sua resposta, a sua pergunta. Fazendo a sua pergunta, você está fazendo a pergunta e ele tendo a sua resposta, né? O que é interessante para a gente falar um pouquinho sobre Big Tech Startups também, né? Isso aqui é uma coisa interessante, porque as práticas elas vão cada vez mais ter trazendo soluções de pesquisa, né? Vamos pensar hoje não só para Big Techs ou para startups, vamos pensar para as universidades, né? Ela vai ter soluções, ela precisa ter para criar dentro do programa, né, de um engenheiro,
ele ter essas informações, que esse engenheiro possa utilizar as ferramentas com ética, né, para poder apoiá-lo no seu dia a dia, no seu ano de engenharia, das suas matérias, né, se ele está fazendo resmate, ou se ele está fazendo alguma matéria de finança, mas não importa, né, o engenheiro ele pode apoiar com a AI trazendo essas respostas. Então, por isso que eu coloco assim, só como exemplo aqui para vocês, mas o ponto mais importante é quanto que essas empresas, ou quanto essas pessoas, esses engenheiros do dia a dia, eles precisam ter a IA como um apoio, né? Cada vez mais para trazer novos resultados. E esses novos resultados, eles vão trazer respostas muito mais tangíveis e muito mais rápidas. Mas, volto a colocar, ele precisa ter conhecimento, porque a partir do momento que ele tem o conhecimento, ele vai ter, saber fazer a pergunta para ele ter a resposta correta. Não adianta ele fazer qualquer pergunta que a resposta não vai vir do jeito que ele quer. Então, quando eu estou usando uma LLM, eu falo assim com ela, eu quero uma resposta através de livros de tal coisa, por conhecimento de tal, um modelo mais humanizado, onde você possa me responder essas informações de um lado, assim, 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 e eu vou explicando para aquele LLM, né, para aquele chat lá, né, por exemplo, estou usando um chat GPT, então, para eu conversar com ele, eu vou colocando, vou fazendo como se eu estivesse conversando com vocês. Olha, eu preciso dessa informação, com um tal dado, isso aqui, ele está sendo descrito assim, eu preciso que ele seja cada vez mais humanizado para as pessoas aprenderem, ou que ele tenha um conhecimento, eu preciso ensinar uma pessoa de 5 anos de idade, uma LLM5, né, com 5 anos de idade, uma pessoa de 5 anos de idade, como que eu posso estar fazendo, tal, tal. E aí ele vai detalhando cada vez mais. Mas eu estou fazendo uma pergunta detalhada e correta para ele me responder o que eu preciso. Porque se eu só colocar para ele, responda esse e-mail, ele vai me dar 3 opções. Um modelo mais curto, um médio e um mais longo. Qual que é o certo? Eu não sei. Qualquer um pode ser, porque eu perguntei, só fiz para ele, responda esse e-mail. Agora, ele está respondendo um modelo que ele quer, né? Porque eu não detalhei o e-mail, eu não detalhei o que é. Eu posso responder o e-mail com tudo que eu estou escrevendo e perguntar para ele, o e-mail que eu estou escrevendo, ele tem alguma pontuação errada, alguma frase errada, ele tem alguma coisa que você pode me apoiar mais dentro dessa solução, tal. Eu estou usando ele como meu professor. Ele está me ajudando, ele está me apoiando só. Ele não está me respondendo, ele está me apoiando. Aí, cada vez mais você está usando para você ter capacitação contínua, porque você está aprendendo, você está escrevendo. Uma outra coisa. Eu uso muito, eu gasto muito token. Quando eu uso, o token quando você faz a pergunta, ele vai contando quantos tokens tem para ver, né? Então, para ser cobrado, para ser tirado de crédito. Né? Aí ele fala assim, poxa, mas quando eu uso em português, eu gasto muito mais token. Sim, porque você tem menos informações de livros, perguntas, respostas, e blá, 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 coisas técnicas escrito em português, né? Então, você tem muito mais escrito em inglês. Então, poxa, eu quero ter uma resposta muito mais detalhada, eu posso fazer a pergunta em inglês. Ele vai procurar novas informações em inglês, né? E aí isso vai trazendo essas respostas cada vez mais focadas nas pessoas, tá? Então, por isso que isso vai trazendo, né, cada vez mais implementações. E o que eu falo? Você quer criar alguma coisa diferente? O engenheiro quer criar alguma coisa diferente? Começa pequeno. Começa criando uma prova de conceito, dentro dessa prova de conceito fazendo testes, vendo o que ele tem, aprendendo o débito técnico, né? Putz, eu tenho débito técnico, o que falta eu aprender? Falta eu aprender isso, o que a IA falta aprender? Tem alguns itens que ela falta aprender, e aí você vai tendo esse aprendizado constante e vai deixando de ter o débito técnico, né? E aí sim você vai trazendo cada vez mais uma equipe capacitada,
Tá? Robson, estamos chegando já no limite nosso. Isso aí, acabou. O último slide foi esse. Último. Eu agradeço aí e foi... espero ter apoiado em alguma coisa aqui, Paulo, assim, em nível dessas entregas, em nível desses conhecimentos aí e o aprendizado constante. Ótimo. Muito obrigado, Robson. Eu vou pedir para os colegas que levantem a mão para a gente formar a nossa fila. Vou começar fazendo uma pergunta, Robson, sobre o tema que a gente discutiu lá no Instituto Minerva, da formação do engenheiro, né? A gente vê hoje que a formação do engenheiro deve mudar frente a essa quantidade enorme de alterações que estão ocorrendo e com a rapidez que está ocorrendo. Então, a questão que eu vou colocar para você é a seguinte: o estudo em grupo deve ser incentivado? Por exemplo, a gente estuda numa boa escola, a gente, como a nossa lá, como o ETA, é muito cobrado em provas, na atividade individual. Se você aprendeu algo que foi ensinado, você é cobrado e você faz uma prova, você tem que desempenhar naquela prova. Agora, como os professores têm dificuldade de avaliação do trabalho de grupo, e ainda mais com a IA, parece que a coisa, de certa maneira, vira uma dúvida, tá, em quem vai avaliar se aquele trabalho realmente foi feito em conjunto, elaborado, ou se alguém com bom domínio da parte, por exemplo, da inteligência artificial, possa ter produzido o trabalho que vai ser encaminhado para o professor. Então, essa dúvida está nas escolas de engenharia, para você ter uma ideia. Mesmo, Paulo. Você está certinho. A primeira coisa que eu vejo, Paulo, é assim, uma resposta que eu coloco, para mim tem que ter, dentro da grade curricular, mais tecnologia focada, por exemplo, numa criação de programação com uma AI, com uma solução para o bem do uso, né? E não para o mal do uso, né? Porque o mal do uso é você utilizar aquilo como uma resposta para você. Eu não quero mais estudar, eu estou usando isso como uma resposta para mim. Eu quero deixar de pensar para uma IA pensar por mim, né? Aí é ruim. Uma outra coisa que eu falo, quando você colocou, Paulo, um exemplo bem legal, o trabalho em grupo, né? Eu sempre falo que existe um negócio chamado VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. São módulos que as pessoas aprendem mais fácil. Então, vamos pensar só em 3, visual, auditivo e sinestésico. A pessoa que ela é visual, Paulo, ela quer olhar aquele desenho que o professor está colocando e ele entender aquele desenho, né? Ele vai lá, olha, ele entende, ele fala, eu já entendi. O auditivo, que ele vai ouvir como o professor explicou, e o que o professor explicou, ele já guardou. E o sinestésico é aquele cara que ele vai estar fazendo o aprendizado dele em grupo. Ele vai chegar lá e falar assim, pô, eu não entendi tal coisa. Paulo, você me ensina? Arnaldo, você me ensina essa outra parte? Cássio, você me ensina outra? Então, eu estou envolvendo todos vocês, né? É o lado sinestésico. Mas nem todo mundo consegue trabalhar nesse programa em grupo, assim, né? Por quê? Vou dar um exemplo. Você vai num treinamento. Então, você é uma pessoa visual. Você vai num treinamento e senta do meu lado, que sou sinestésico. Você é visual, você está vendo lá o professor explicar, ele está explicando, você olhando o desenho e eu estou do seu lado aqui. Paulo, o que você entendeu do desenho? Paulo, como que é tal coisa do desenho? Paulo, como que é não sei o quê? Amanhã você não vai querer sentar mais do meu lado. Você vai falar assim, putz, esse cara está me atrapalhando. Eu não consigo me concentrar porque ele está me atrapalhando. Então, como fazer isso? Muitas vezes, você tem que mostrar cada vez mais para os nossos alunos, né? Os engenheiros do ITA ou de qualquer outra instituição, né? Que existe o modelo visual, auditivo e sinestésico.
o professor ele tem que mostrar cada vez mais, disseminar esse conhecimento no lado visual, colocando seus desenhos, saber explicar bem com o modo auditivo e envolver as pessoas no modo sinestésico, né? Aquela pessoa que ela não consegue trabalhar no modo sinestésico, ela aprender também. Eu sou visual, mas vem cá, esse cara aqui é sinestésico. O que é o sinestésico? Ele gosta de fazer perguntas assim, assim, assim. Então, você tem que dar o limite dele também, mas ele tem que estar junto com essas pessoas. Porque amanhã, esse engenheiro, ele está numa empresa, onde ele tem visual, auditivo, sinestésico, ele tem qualquer outro tipo, né? Onde essas pessoas são o dia a dia dele. E ele vai ter que aprender a trabalhar com visual, com auditivo e com sinestésico, né? Mas isso, quando a gente coloca dentro das universidades, explicando o que é esse assunto, ele muda o conceito das pessoas, que aí você entra no soft e no hard skill, né? Porque o soft skill, você vai aprender o que é o visual, auditivo e sinestésico, e o hard skill é o técnico, que você está aprendendo lá e você está envolvendo as pessoas de todos os modos, ou no auditivo, ou na conversa, ou no sinestésico, na comunicação entre grupo, ou no visual, entre os desenhos e as informações que vocês têm. Cada um de vocês tem um modo mais fácil para aprender, né? Se eu perguntar para cada um vai ter o seu. Eu prefiro olhar desenho para eu aprender. Putz, na minha época de faculdade, o professor explicava, eu nem estudava mais. Aí você fala assim, como que pode, eu dentro do ITA lá, ter pessoas que estavam comigo ali, que não estudavam, ele só ouvia e ele já aprendia, porque ele tinha essa facilidade auditiva e ele aprendia e já estava guardado para ele, né? Legal. Obrigado pela atenção à resposta. Eu vou passar para o Arnaldo para a próxima pergunta. Vou pedir para os colegas que levantem a mãozinha eletrônica aqui embaixo para a gente formar a nossa filinha de perguntas. Arnaldo. Muito bem, Robson, obrigado. Muito interessante. Eu queria te perguntar sobre a política de empresas atualmente sobre AI. Eu estive conversando com diferentes pessoas que trabalham tanto em empresas privadas como o governo, mas nos Estados Unidos, onde eu estou, né? E eles estavam comentando que, há um tempo atrás, quando começou esses aplicativos mais não difundidos de AI, algumas empresas e instituições estavam como quase que proibindo o uso, não inibindo o uso de AI. Mas agora, exatamente o oposto, né? Inclusive algumas colocando naqueles avaliações anuais de desempenho, né, para futuras promoções, não só se eles estavam usando, mas em que AI lhes ajudou e o que eles precisariam fazer para usar mais AI. Ou seja, foi uma mudança assim substancial, né? De uma coisa que estava mais como quase proibida para uma coisa que está sendo estimulada e cobrando como condição para as pessoas continuarem quase que trabalhando, né, onde estão, né? E é isso mesmo. Eu queria saber se você tem essa avaliação no Brasil, se você tem notado essa mudança, né, total de paradigma, né? O que está acontecendo, Arnaldo, é uma coisa assim interessante. Primeiro, segurança e ética, né? Por que segurança e ética? Primeiro, segurança porque você está trazendo informação, ou você está levando informação da sua empresa para uma AI que pode estar aberta. E ela vai estar aprendendo com os seus dados. E ela vai levar, um concorrente seu vai poder saber o que tem também, porque ela está aberta. Então, quanto mais fechada ela está dentro das empresas, que é o que mais está acontecendo, né, isso vai trazendo respostas para que aquele funcionário, né, aquele colaborador precise usar mais a AI para apoiar ele, porque agora ela tem seguranças maiores, a gente chama de guarda-reios, né? Então, eles têm esses guarda-reios para que ele tenha um modelo do guarda-reio, ou seja, governança, outro segurança, outro ética. Então, a partir do momento que você começa a agregar esses valores dentro do guarda-reio, com uma comunicação de uma AI, cada vez mais vai ser usada. Por quê? Porque você tem o seu modelo de dados, onde esses dados são seus dados, e eles só fazem perguntas para tirar dúvida de alguma coisa, e ele vai fazer só procura na internet, mas sem levar os seus dados.
e ele traz uma resposta muito mais, sei lá, vou dar um exemplo, ele não vai precisar, você não vai precisar ler mais 10 livros, e ele vai ler os livros para você e vai trazer uma resposta dos dados que você tem. Mas ele vai procurar dentro da internet informações que não está levando os seus dados para fora. Não sei se eu expliquei para ter esse entendimento, Arnaldo, mas assim, quanto mais as pessoas puderem usar com um modelo de segurança, governança e ética, as empresas vão usar cada vez mais. Segurança pelo fato dos seus dados serem guardados. Governança pelo processo, né? É a mesma coisa que eu falei, que nós estávamos discutindo um pouquinho antes. Nós falamos sobre a governança. A governança é processo. E a ética de saber usar essa solução e não usar ela para o mal, usar ela para o bem, para ser um apoio nas suas entregas. E as empresas no Brasil, elas estão usando bastante, tá? Ainda é um número pequeno pelo quanto que vai ser usado, tá? Mas já estão usando bastante. Mas tem assim, uma orientação, não? Uma instrução, não? Da empresa para que usem mais frequentemente, claro que dentro dessas condições que você mencionou. Existem vários programas, Arnaldo, disso aí. Então, programas que as empresas usam, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, Copilot. Copilot, ele está dentro já está dentro de uma solução Microsoft. Então, quanto você vai poder usar? Cada vez mais, né? Então, essas pessoas estão usando ele para trazer pelo seu bem, né? Putz, eu acabei de fazer uma reunião, ele me trouxe uma ata de reunião. Pô, que ótimo. Não preciso mais ficar eu escrevendo ou pedindo para alguém marcar o que tem. Ele já escreveu e fez. Vou dar um outro exemplo, ó, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é um produto que eu gravo uma reunião e eu uso ela para depois ele me trazer toda a resposta daquela reunião. Resposta como? Ela cria uma ata, ela usa AI para me dar dicas, ela cria um mapa mental, ela faz várias coisas. Então, eu coloco ele, eu entro numa reunião, eu falo, eu vou gravar a reunião e para trazer uma ata. Beleza, ele está fazendo isso, chega no final, eu pego, entro lá e começo a usar. Então, isso é uma coisa interessante. Eu uso um óculos que ele tem câmera, que ele tem som, né? Para quê? Putz, eu estou usando isso para o tempo que eu tenho livre, eu estou ouvindo um treinamento, né? Então, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou ouvindo um treinamento e eu estou focado, aprendendo o que eu estou fazendo para montar uma apresentação, para fazer alguma coisa, mas ele está me apoiando. Então, assim, são coisas que vão ser cada vez mais no dia a dia. E as empresas elas criam vários programas para essas utilizações de ganho de tempo, de soluções, até, por exemplo, também, Arnaldo, para não estender muito, quando você faz código de desenvolvimento de um produto, quanto mais as pessoas estão usando essas AIs para apoiar, elas vão trazer resposta. Porque o cara pode jogar lá, ele traz todo o código, ele pega de novo e ele olha, o certo é ele olhar e ver onde está, o que ele fez, o que ele pode diminuir, de número de linhas, tudo. Mas ele está pedindo um apoio daquela ferramenta para poder ajudar ele no Java ou numa outra linguagem de Python, ou de qualquer coisa que tenha aí, né? Qualquer linguagem que possa estar trabalhando e ele tendo esse apoio para ajudar. Então, as empresas estão usando e vai crescer, ou vai ter um crescimento muito grande ainda disso. Tá? Muito bem. Vamos, então, agora passar para o Gotardo, para a próxima pergunta. Tem que abrir o microfone. Pronto. Ok. Bom, Robson, parabéns aí pela explanação. Na verdade, o volume de informação é tão grande que, às vezes, a gente fica perdido. É como se você entrasse num supermercado sem uma lista de compras, né? De repente, você não sabe direito onde você tem que ir, qual a prioridade, que é tanta informação que você falou aí que, na verdade, é difícil a gente sintetizar, né, todo o conteúdo que foi colocado. Então, eu gostaria de que você fizesse para a gente aí uma colocação, vamos chamar uma síntese, né? Qual o novo papel do engenheiro no mundo da IA? Quer dizer, o que muda? Quais os novos requisitos do engenheiro para melhor aproveitamento?
Quer dizer, esse mundo aqui, olhando lá para a entrega final, nós estamos nas escolas de engenharia, nós estamos entregando o engenheiro para, vamos chamar, ser útil à sociedade, tá certo? Para ser um cara que acrescenta valor, nas coisas que ele faz, enfim, ele é um acrescentador de valor. Então, por favor, me diga aí, qual é o novo papel do engenheiro? Ou será que não vai mudar nada? A IA é apenas uma prótese cognitiva, tá certo? Que vai dar mais, vamos chamar assim, que vai dar um pouco mais de ganho, de eficiência para o engenheiro. Quer dizer, muda alguma coisa? Não muda? O que você... Por favor, nos esclareça aí. Eu vejo assim, Flávio, eu vejo que muda, tá? Por que muda? Primeiro, para mim, assim, o conceito do engenheiro é ele não levar vantagem em tudo. Por exemplo, eu estou usando AI e vou levar vantagem com o cara do meu lado aqui. Eu conheço, eu sei um shortcut aqui, eu vou fazer um rapidinho aqui para eu chegar mais rápido e não quero saber de ética, de nada. Então, para mim, né, um ponto mais importante é, cada vez mais, os mestres, doutores, falarem cada vez mais para esses alunos, esses novos engenheiros, saber o que é uma governança, o que é uma ética, o que é valor meio e valor fim, né, para poder usar uma AI, para poder saber que uma AI ela é um apoio e não uma resposta de tudo que ele fez, né? O conhecimento dele, vamos lá, o cognitivo ainda está conosco, né? O cognitivo é nosso ainda, né? A máquina ela está respondendo. Então, assim, o engenheiro ele continua sendo um engenheiro, né? Ele vai trazer essa ferramenta, essa solução, essa nova era focado em um apoio, né? Tem até uma frase lá do Bill Gates que ele fala que a nova era focado pós-computadores, pós-telefonia sem fio, né? A AI vai ser um novo negócio. Sim, será, né? Mas, assim, ela precisa ter ética. Ela precisa ter ética no modelo de entrega, no modelo de pensamento de como utilizar uma AI, saber... Porque, assim, quantas vezes você lê alguma coisa... A pessoa que lê muito, quando ela lê alguma coisa feita pela uma AI e a pessoa posta aquilo lá, ela olha e fala assim, putz, o cara escreveu uma AI, ficou muito, não está humanizado, por mais que ele fale lá, olha, eu quero que mude, quero que... Se ele não tem a ideia, ele só pede para a AI fazer, ela não vai ter uma resposta tangível para aquilo que tem que aparecer, né? Então, o que acontece? Fica um modelo muito aberto, né? E aí fica ruim. Então, o que eu vejo nisso? Vai existir mudança? Tem que ter mudança. E tem que ter mudança para ser mais ágil, né? Agilidade não é rapidez, tá certo? Porque agilidade tem que ser rápido, agilidade não é rapidez. 9 mulheres não têm um filho em um mês, né? Então, continua o mesmo plano, né, que foi feito, a engenharia continua lá com as suas matérias básicas e essenciais ali, e tendo as modernizações, trabalhando com elas. Por quê? Porque é assim que é um engenheiro. Eu brinco que o engenheiro ele pode ser um médico também, sim, se ele criar softwares para medicina, ele vai ter cada vez mais aplicações focadas em medicina, então isso vai apoiar. Então, assim, tem mudança, Flávio, mas a mudança para mim começa... vocês conhecem muito bem vários países, vocês sabem disso, vocês veem que a cultura é um ponto muito importante, né? E a cultura, como o Arnaldo falou que ele está nos Estados Unidos, você vai ver que as universidades ou as empresas, elas têm uma cultura de tecnologia, mas focado no negócio. O quanto esse negócio vai te trazer uma resposta. O aluno hoje, né, é diferente. Eu não vou falar nome de instituições, mas o nível de um aluno de um ITA com outros de outras instituições que podem ser de menos conhecimento, ela acaba tendo uma discrepância grande numa entrega de um projeto. É a verdade. Porque
quando você coloca uma cultura de um aluno que ele precisa aprender, né? Como o Paulo falou, eu aprendi, eu tinha que fazer prova, eu tinha que apresentar, era o meu dia a dia. Poxa, para uma pessoa entrar num ITA hoje, ele não estuda 1 ou 2 anos para ele entrar no ITA, ele estuda N tempos ali para ele estar fazendo. Pelo menos que eu vejo, o número é muito pequeno de pessoas que fazem um cursinho em 1 ano e no outro ano já está dentro de um ITA, né? Então, assim, é o aprendizado, é a base. A gente precisa ter uma base diferente. E a base diferente é aprendizado constante, é ter essas pessoas com cultura, com governança de dados, governança de pessoas, né? E ser ético. Porque é aí que a gente vai tendo esse retorno do novo engenheiro, que vai ter mudança sim, Flávio. Eu vejo que isso é uma ida que vai ser só constante, não vai ser uma volta dizendo, não, inteligência artificial, dados, isso não serve para nada. Tudo vai cada vez maior. Ok, obrigado. Flávio, você quer continuar perguntando ou abre o microfone, por favor? Não, eu quero fazer uma pergunta complementar, tá certo? Para o Robson. Queria saber dele o seguinte: qual a percepção que você tem, Robson, do potencial de acréscimo de entrega de valor dos engenheiros que estão sendo formados já dentro desse ambiente de IA? É diferente, Flávio, até pelo tempo de resposta, né? Por quê? Vocês vão ver que o que eu vou colocar é um exemplo de livros. Se você ler 500 livros, você vai ter um conhecimento, mas você vai ter que puxar sua base de dados para ficar procurando, aí ela vai estar te apoiando. Se você tem lá uma informação, poxa, eu não conheço nada de aerodinâmica, mas o que eu preciso é algo de aerodinâmica que eu possa discutir com uma IA para ela me apoiar, isso vai ser cada vez mais tangível por uma resposta. Mas eu tenho que ter o conhecimento de aerodinâmica. Não adianta eu perguntar qualquer coisa hoje de aerodinâmica que eu não sei. Ele vai dar a resposta que ele quer. Então, por isso que o conhecimento, ele é importante. O aprendizado, ele é importante para eu ter perguntas corretas para uma AI me apoiar. Para eu ter um chat ali de perguntas e respostas, mas sabendo fazer a pergunta. Porque se eu perguntar alguma coisa de aerodinâmica e eu não souber, ele vai me dar qualquer resposta, eu vou ler, aí vai ser tudo certo. Alice no País das Maravilhas, né? Ela foi lá e perguntou acho que é TikTok, sei lá, não lembro mais. Qual o caminho? Aí ele falou, mas para onde você quer ir? Eu não sei. Se você não sabe para qual caminho você quer ir, qualquer caminho serve, né? É a mesma coisa para, hoje, um engenheiro utilizar a AI. Se ele não sabe fazer a pergunta, qualquer resposta vai ser correta para ele, né? O aprendizado continua. A engenharia é cada vez mais focado no conhecimento de novas soluções, novos aprendizados, tendo a sua base lá, que não importa se é física 1 ou física 4, ou se é termodinâmica, ou se é física, cálculo diferencial, não importa. O que importa é o aprendizado dele é constante. Ele vai ter o aprendizado para ele saber fazer a pergunta. Porque senão não adianta, Flávio. Ok. Pitelli, a próxima pergunta. Podia abrir o microfone? Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês me ouvem? Ok. Sim, escuto bem. O Robson, parabéns aí. Obrigado. Já te conheci naquele evento, te conheci pessoalmente, lá no Instituto Minerva, e nós conversamos brevemente, você me falou rapidamente de quem você era, e estou vendo que você é bem mais do que aquilo que você me falou. Estamos aqui para interagir e para trocar. Isso mesmo. Primeiro, te agradecendo a sua atenção, eu queria trazer o tema da reflexão, né? Que é uma coisa que, para mim, quer dizer, quando você faz um pensamento, depois você faz uma reflexão, esse pensamento muda você, né? Então, eu não vejo esse ciclo na IA, né? A IA tem um prompt. Então, eu posso escrever no prompt alguma coisa, onde eu vejo que a vaca é uma fonte de leite. Aí ele me fala uma série de coisas sobre essa vaca, mas aí eu passo a ver a vaca como uma fonte de tração animal. Eu posso mudar o meu ponto de vista sobre aquela vaca. E
fica sempre aberto. A gente sempre tem que escrever o prompt de novo, tem que pegar na mão da IA. Né? Isso é uma limitação. Você não acha? Sim, mas já tem saída já, Robson. São os agentes de AI, né? Porque eles vão criando cada vez mais, você vai criando esses prompts, eles vão ficando guardados para você estar trabalhando com ele, né? E aí você vai diminuindo seus tempos de perguntas com a AI. Por quê? Porque ela vai aprendendo, né? O que é interessante também, se você pegar no seu telefone, por exemplo, colocar um chat GPT, e aí você vai conversando com ele, ele vai aprendendo quem você é, porque você vai fazendo algumas perguntas, ele vai armazenando essas informações. Aí você pode colocar para ele cada vez mais assim, olha, eu preciso de informações, o que eu perguntei há um tempo atrás para você, disso, tal, por que a vaca dá leite, né? Ele vai começar a trazer várias respostas que ele deu para que você fique muito mais com um aprendizado de valor fim, muito mais tangível. Então, esse valor meio, ele pode ter, por exemplo, nós dois somos dois Robson, você é um com um I e N, e eu sou com B mudo. Você faz a mesma pergunta que eu para um chat, ele pode dar respostas diferentes, né? E, assim, o que acontece? Mas o conteúdo pode ser o mesmo, né? O conteúdo da resposta pode ser o mesmo. A interpretação também pode ser a mesma, porque nós dois podemos ler ali e falar, pô, peraí, nós aprendemos, interpretamos a mesma coisa, perguntamos a mesma coisa com respostas diferentes, mas a interpretação foi a mesma. Então, assim, cada vez mais ele precisa aprender dados, e é isso que é interessante da AI. Esse é o ponto que, para mim, é muito interessante, né? Quando a gente fala sobre esses pontos, vou dar exemplos sobre fraude, exemplos que a gente usa muito, né, com AI. Poxa, eu estou usando soluções para fraude. O quanto isso está me trazendo de resposta? Poxa, ele me traz uma resposta muito grande por causa disso. Ele traz um conhecimento que eu não tinha. Eu posso fazer uma pergunta nova para ele, e essa pergunta nova, ele me dá uma resposta do que eu não imaginava. Então, é nisso que é interessante, porque ele vai, mesmo que você crie esses prompts, ou que sejam uns prompts que ele fique guardado, ou que você faça perguntas constantes para eles, ele vai aprendendo. O aprendizado, ele é constante. É a mesma coisa que eu falo. Aqui, para mim, tem uma somatória muito grande de conhecimento, né? E esse conhecimento de todos vocês, eu até brinquei que no dia que eu saí lá do Minerva, lá, né, da apresentação, eu brinquei com a Thaís, né, que me levou. Eu falei assim, Thaís, eu saio tão contente porque o pouco que eu conversei com cada um foi um aprendizado tão grande, né? E isso, para mim, é um retorno enorme. Isso faz a ter um diferencial. É a mesma coisa da IA. Porque quando você faz a pergunta para ela, você tem uma resposta, você trouxe um aprendizado, né? Você trouxe um conhecimento. E agora, se ele vai virar um aprendizado ou não, está muito na sua mão, né? Mas ele virou um conhecimento, né? Nem todo conhecimento é um aprendizado, né? Então, por isso que a gente tem que saber se ele tem ou não uma resposta para a gente trazer isso como uma entrega. Ok, obrigado. Vou passar, então, agora para o Lamp. Vou pedir para o Lamp abrir a câmera também, se for possível, Lamp. Pronto, está aqui. Bom, boa noite a todos. Boa Obrigado, Paulo, pela me deixar falar. Brincadeira. Antes de mais nada, eu preciso me apresentar como professor de cursinho. Eu dei 4 anos de aula de cursinho durante o curso do ITA. Que magnífico. Adoro o professor de cursinho porque ele tem um conhecimento, para mim, não normal. Assim, não normal que eu digo ele sempre traz ideias diferentes para você guardar muitas informações. Parabéns. Obrigado. Você já me elogiou antes né? Antes de eu falar qualquer coisa. Mas gostei também do Gotardo lá, falar da prótese cognitiva. É muito excitante essa provocação dele. Mas eu vou dizer o seguinte, nós temos uma queixa grande que os brasileiros estão fugindo das escolas de engenharia, ao contrário dos chineses, Coreia e outros países. Todo mundo está querendo ser advogado hoje em dia por razões evidentes.
E aí eu vou direto... e dizer, eu participei de um projeto com a Fundação Casimiro do Montenegro, do qual eu sou cofundador, da Fundação Vita, que fez uma pesquisa como que precisaria fazer para melhorar, né, o sucesso, né, dos alunos de engenharia, o ensino de engenharia. E aí chegaram à conclusão que tinha que melhorar o ensino do segundo grau. Aí foi todo um programa, e o ITA fez um programa muito grande de reciclagem dos professores na área de física do segundo grau. Então, tendo em vista que quem está se formando esse ano, né, em 2025, ele não pegou a inteligência artificial no primeiro ano, ela apareceu no meio da graduação, se eu não estou enganado. Na minha época, eu comecei com régua de cálculo, a calculadora começou no segundo ano. Mas isso é para o estudante de engenharia. A inteligência artificial, de alguma maneira, vai contribuir para o aumento do nível dos vestibulandos e, em consequência, aumentando a diminuição, por exemplo, da taxa de evasão dos estudantes de engenharia e melhorar o aproveitamento do curso de engenharia. O que você acha disso, Robson? Sabe uma coisa que eu vejo, Luciano, assim, primeiro, assim, não dá para comparar, né, mas longe de qualquer coisa política, tá? O que eu vou falar é conhecimento e não político. O que eu vejo? Que cada vez mais as escolas, elas precisam ter entregas diferentes, para que um aluno, tudo bem que um aluno do ITA, ele tem um diferencial muito grande para ele entrar numa universidade como essa e ter conhecimento de cálculo, ter conhecimento de física, né? Mas se você for pegar outras engenharias, outras universidades, os alunos não têm o conceito básico da matemática ou da física para dar sequência numa engenharia. O que acontece? Cada vez mais eles fogem. Né? Mas por que o direito ele pode ter mais? Porque o conceito da matemática ou da física, em muitos colégios que eu vejo, vira medo. Não vira uma coisa de prazer, vira medo, né? Nossa, eu tenho prova de física. Esses dias minha filha veio falar isso para mim. Eu vou ter prova de física. Eu falei, tá bom, do que é? Aí começou a mostrar lá, 3 leis de Newton, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, vem cá, eu vou te mostrar como o meu professor de cursinho me ensinou. Aí eu fui mostrando para ela, desenhando, usando os 3 modelos, visual, auditivo e sinestésico. O visual desenhando, o auditivo falando com ela, explicando para ela, e o sinestésico mostrando uma bolinha caindo, como que ela fazia aquilo, o que ela aprendia, aí eu brincava com ela, fórmula, né, é o que? Mula, né? Eu falava, para mula, então não guarda a fórmula, aprende, né? Eu falava, então aprende isso, né? Não brinca que fórmula é uma coisa importante. Importante é você aprender o porquê que você vai usar a fórmula. E aí ela começou a sentir gosto. O que aconteceu? Hoje ela chegou para mim e falou assim, pai, você não acredita, eu tirei 10 numa prova. Aí eu falei assim, caramba, que legal. E assim, eu não falei, nossa, magnífico. Nossa, que ótimo, você aprendeu. E você aprendeu porque você perdeu o medo, né? As pessoas, elas ficam com medo, Luciano. Você tem uma experiência grande com alunos, você sabe disso, que quando o aluno começa a conversar e perguntar alguma coisa, ele vai falar assim, o que eu faço? Eu não sei. Porque muitos não têm base, né? Muitos não têm base. É lógico que, eu volto a falar, um aluno que é um candidato para entrar num ITA, ele tem que ter um nível completamente diferente. Ele tem que ter um nível acima de qualquer um, assim, porque não é simples, não é fácil, é muito difícil entrar, então ele tem que ter muito conhecimento. Não é nem só conhecimento, ele tem que ter o aprendizado para ele saber tudo isso. Então, a AI, ela pode apoiar? Pode, mas saber usar uma AI. Um engenheiro, ele precisa ter o soft skill, hard skill. Um pré-engenheiro, que vai entrar em engenharia, que
pare de pensar, pô, engenharia é para louco. Não, engenharia é para todos, porque eu falo que um engenheiro ele pode ser da área de economia, da área financeira, da área de óleo e gás, da área de químico ou de negócios, de qualquer coisa. É um engenheiro, ele tem o conhecimento, né? Por isso que eu falo, a gente precisa criar base. Eu falo que é o camada zero. O que é a camada zero? A gente criar o nosso alicerce. A partir desse momento que a gente tem esse alicerce, qualquer coisa que subir é conhecimento e vira aprendizado, né? Então, por isso que a AI ela vai apoiar nesses conhecimentos, no aprendizado, e a gente Muito tem que bem. parar dessas pessoas terem medo de física. Muito bem, Robson, muito bem. Nós estamos chegando ao final Muito agora. obrigado. Estamos chegando ao final. Eu vou, antes de brindá-lo pela sua apresentação, eu vou deixar uma pergunta filosófica. Uhum. Você, cara. É o seguinte, eu vejo que as crianças e os meninos, as meninas, os adolescentes, eles estão muito ansiosos. E o avanço que a gente está vendo, que a IA mesmo traz, ela vai criar uma sociedade feliz ou será uma sociedade mais ansiosa, com mais medo, com mais insegura? E aí a gente vai... o que você espera que a IA possa tornar a sociedade mais alegre, mais feliz e não tão ansiosa como a gente está vendo hoje? É ótima pergunta, e eu vou concluir assim. A ansiedade é sempre você querer pensar no amanhã, né? Você nunca vai ficar ansioso do que já aconteceu, porque já aconteceu, né? Então, não é ansiedade, né? E aí, ele quer sempre olhar o amanhã. Então, o que acontece? Essas várias aplicações que ele tem no celular, cada dia uma informação, não é nem conhecimento e nem aprendizado, porque pode não ser conhecimento e muito menos aprendizado, é informação. E a informação para eles, cada dia é mais, né? Só que, assim, o quanto isso está trazendo aprendizado? Então, assim, as famílias precisam ter um tempo para isso, olhar e falar assim, o que você está fazendo no valor meio e no valor fim. Ah, mas as crianças não querem saber disso, você não pode cortar tudo isso. Não precisa cortar, mas você precisa ter tempo para viver, tempo para você viver com um aplicativo na mão, ou de você jogar a bola na rua, ou de você brincar de boneca, ou de qualquer coisa, mas se você ter o seu tempo, né? Porque assim você vai viver. Eu falo que na minha época de 14, 15 anos de idade, eu tenho um filho que está se formando em medicina, com 15 anos de idade, 16 anos de idade, ele jogava bola na rua também. Olha que gostoso. Isso aí, para mim, ele deixou de usar AI? Não, ele usa AI hoje. Ele está cada vez mais aprendendo lá, sabendo usar. Tem que ter limite, Paulo, porque acho que tudo na vida, se a gente passa de ter um R bem grandão, que eu falo, que é o R grandão de R de respeito, a gente começa a perder tudo, né? Então, a gente tem que ter um R bem grandão na nossa frente, o respeito. Respeito de tempo, respeito do que usar, como fazer as pessoas terem essas identificações de uso certo, de ter ética, de ter respeito mútuo com pessoas, não importa gênero, grau de conhecimento, não importa nada, ela tem que ter respeito, né? E aí isso, ela vai fazendo com que a AI seja só uma ferramenta e não uma resposta para a vida dele. Muito bem, chegamos ao final, então. Saúde a todos. Otimista, muito bom, parabéns. Pessoal, Obrigado. sextou. Boa noite a todos. Para casa, para junto dos nossos amigos e a nossa família. Isso Tchau, mesmo. tchau, pessoal. Tchau.